Hello, pessoas, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, eu quero iniciar aqui como se fosse uma série de vídeos que vai se chamar Luto na TV, em que eu vou associar alguns seriados e filmes que eu já assisti, que eu gosto bastante, que eu tenho o costume de consumir aí nas redes de streaming, e a gente discutir o que aparece de luto nesses seriados, nesses filmes, o que a gente pode entender ali dessa realidade paralela que eles trazem para a gente na TV e que a gente pode usar para entender um pouco sobre o processo de luto. E hoje, como primeiro episódio dessa série, eu vou trazer o seriado meu preferido de toda a vida. Quem me segue lá no Instagram já sabe que eu gosto muito, que é Grey's Anatomy. Para você que não assistiu essa série, ou pelo menos está no meio do caminho, cuidado que esse vídeo vai conter alguns spoilers. Para você que já assiste, é fã e gosta desse seriado, assim como eu, seja muito bem-vindo e vamos tentar olhar por um outro viés para Grey's Anatomy. Contextualizando um pouco, Grey's Anatomy é um seriado médico que mostra a história, atualmente já está com 17 temporadas, é um seriado infinito, muitos personagens já saíram, já voltaram, já morreram, enfim. E é um seriado que conta a história de médicos, né, na sua rotina ali hospitalar. Ele começa com os personagens principais, a Meredith Grey, que é a personagem principal, que dá nome ao seriado, quando ela ainda é uma interna na faculdade de medicina lá nos Estados Unidos. E daí as temporadas vão decorrendo tanto com as histórias dos personagens que passam, quanto principalmente com as histórias entre os médicos. Por ser um seriado hospitalar, né, de médicos, vocês já imaginam que a morte é uma companhia ali frequente que aparece, né? Pela morte dos pacientes, pela morte dos personagens. A Shonda Rhimes, que é a produtora e escritora desse seriado, adora matar personagens. E é uma vivência que traz a morte muito para perto da gente enquanto telespectador. Assistir seriado, assistir filme, é a gente ativar o nosso estado emocional ali raiz. O nosso sistema límbico fica totalmente ativado, né? A arte, todo tipo de conteúdo artístico conversa diretamente com o nosso sistema límbico, responsável pelas nossas emoções. Então, por isso que é tão comum a gente se apegar aos personagens, a gente se apegar às histórias. E assistir Grey's Anatomy é trabalhar o desapego frequentemente a cada temporada. Então, a gente entende a morte na história dos pacientes, na história dos personagens e na nossa própria história, como que a gente vivencia a morte desses personagens. É comum você encontrar comentários por aí em comunidades e fóruns de Grey's Anatomy falando sobre quanto a gente não aceita a morte de determinado personagem, né? Tem alguns personagens aí que estão no ranking de não aceitar, tá? Todos os personagens ali principais do seriado vão trazer perdas vivenciadas no contexto ali ao longo das temporadas, então que a gente meio que vai viver essas perdas junto, e também tem perdas que eles contam que já passaram no seriado, como por exemplo, né, um primeiro spoiler aí, quando o George, um dos personagens, um dos nossos médicos internos, residentes, passa pela perda do pai. E a Cristina, que é a colega dele, chega contando sobre como foi para ela perder o pai. O pai dela havia falecido quando ela ainda tinha 9 anos, então a gente não viu com ela a perda do pai, mas a gente ouve ela contar sobre a perda do pai. E isso é muito interessante também, porque muito da vivência da perda tem a ver com a narrativa que a gente faz sobre a perda. Ou, em outros termos, pela construção de significado que a gente faz em cima daquela perda, né? A Cristina, ela usa um termo muito interessante que é como se existisse um clube, que quando a gente perde um dos nossos pais, a gente faz parte daquele clube, que é um clube muito triste de fazer parte, né? E aí ela usa aquilo como fonte de dar suporte ao colega George, que havia acabado de perder o pai. A Cristina, ela é a melhor amiga da nossa personagem principal, da Grey, e é muito interessante aqui, hoje eu vou dar um foco maior um pouco para essas duas, para a gente entender o quanto as perdas elas podem acontecer no mesmo contexto, mas duas pessoas vivenciarem de formas totalmente diferentes. E isso tem muito a ver com a criação, com a ausência ou presença de suporte social, com o tipo de vinculação que essa pessoa é acostumada a fazer, o que a gente chama de tipos de apego,
né? Então, cada luto realmente é muito particular. A Christina e a Gray, elas são pessoas parecidas com algumas coisas, por isso até que elas se tornaram amigas muito próximas desde o início das temporadas, mas também elas são muito diferentes em alguns aspectos. Elas passam por experiências traumáticas juntas, como, por exemplo, vivenciar um tiroteio no hospital e um acidente de avião em que as duas sobrevivem. Porém, elas reagem de forma muito diferente a esses dois contextos. Porque a experiência, embora tenha sido a mesma para a gente ali enquanto telespectador, ela falou com a subjetividade de cada uma de uma maneira. A Cristina, ela se demonstra ser uma personagem extremamente evitativa, que evita intimidade. Ela tem um foco de metas de vida extremamente na profissão dela, pouco interesse em desenvolver uma família, em desenvolver mais essa área pessoal. É uma pessoa que pouco fala das suas emoções. Por ser evitativa, a rede de apoio dela torna-se um pouco restrita, então ela tem a Gray como melhor amiga, ela tem o Owen ali um tempo, ou o Burke como, né, como parceiro, mas que acaba sempre sendo mais conflituoso do que pacífico os relacionamentos amorosos. Então, ela acaba sendo uma pessoa que vivencia essas perdas de uma maneira um pouco mais solitária. Ao não falar sobre as suas emoções na hora que o contexto acontece, ela tende a apresentar reações muito mais somáticas a esses traumas que ela vive. Tanto com tiroteio quanto com acidente de avião, duas marcas, né, dois eventos bem marcantes do seriado, ela reage de uma forma muito corporal, somática, de travar e de ter reais sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. A Gray, por outro lado, ela é uma pessoa tida como um pouco mais manteiga derretida, entre aspas, né, bem um julgamento social, mas ela fala mais das emoções dela, embora ela ainda em alguns momentos seja um pouco evitativa, mas ela fala mais das emoções, ela chora, ela se entrega um pouco mais aos processos, ela é uma pessoa que ela quer ter tudo, ela quer ter a carreira e ela quer ter a maternidade, a constituir família, então ela é uma pessoa que ela trabalha um pouco mais as emoções dela, isso faz com que ela reaja, isso e outras características faz com que ela reaja mais às perdas que ela passa na vida, e essa mulher já passou por perdas, né, tanto de morte quanto de perdas simbólicas ao longo da vida, de todas as temporadas ali que aparecem, de uma maneira menos corpórea, um pouco mais emocional, de falar e de conseguir integrar esses lutos na vida dela, né? Como eu disse no meu Instagram, eu já trago o conteúdo associando o luto com o seriado de Grey's Anatomy, e um dos últimos posts foi falando exatamente sobre a Grey, né? Do quanto ela já passou por tantas perdas na vida dela, do quanto ela já perdeu pessoas, do quanto ela já perdeu possibilidades, do quanto ela já perdeu a si mesma e já reencontrou, tantos traumas que ela já passou, e o quanto ela foi conseguindo construir a cada perda significados positivos. Ela foi conseguindo, ao mesmo tempo que vivenciar a perda, conseguir se permitir a momentos e movimentos de reestruturação de vida. Isso fez com que ela integrasse o luto na vida dela. E é muito bacana, eu acho que na temporada 15, né, mais um spoiler, tem um seriado que fala sobre, eles recebem um paciente que é mexicano, e no contexto mexicano, o Dia dos Mortos é uma festa, é um outro evento, é uma cultura bem diferente, né, que lida de uma outra forma com a morte. E é um seriado que mostra a Grey lidando com todas as pessoas na qual ela já perdeu, né? Então, o cachorro, o melhor amigo, a mãe, o marido, o melhor amigo do marido, a irmã, todas essas pessoas que ela já perdeu, o pai. E mostra muito o quanto ela não esqueceu essas pessoas, ela ainda sente saudade dessas pessoas. Em diversos momentos, vai mostrando ela lidando com gatilhos que vêm de alguns lutos dela, né? Mas o quanto tudo isso é integrado na vida dela. Ela conseguiu reconstruir, ir reconstruindo e segue reconstruindo a vida dela a cada perda, apesar de cada perda, né? Sem querer negar essa perda. A Cristina, ela tem um comportamento muito mais de negar, de fugir, de vou fingir que não existiu e não quero lidar com isso. A Gray não. Ela tem um comportamento realmente de abraçar essa perda e integrar essa perda na vida dela.
que é muito do que reflete o processo de luto, né? Eu falo muito disso nas redes sociais, do quanto o propósito não é superar, o propósito não é esquecer, o propósito é integrar essa vivência de perda e de luto dentro da vida do sujeito. Cada um vai fazer isso de uma maneira muito particular e muito única, né? Então, Grey's Anatomy mostra muito diariamente, olha, tem pano para manga nesse seriado, mas nos próximos episódios eu quero trazer outros seriados e outros filmes, já tem uma lista bem bacana de seriados que eu quero assistir, e aceito sugestões. Se você tem algum seriado que você gostaria que eu falasse especificamente que trabalha sobre lutos e perdas, ou pelo menos tem algum episódio ali que você gostaria de ouvir sobre, né, como se fosse ali uma análise, deixa aqui nos comentários, se eu já tiver assistido, eu comento, se eu ainda não tiver assistido, eu tento assistir para poder comentar aqui nessa série nova de Luto na TV, tá bom? Deixa um like se você gostou desse conteúdo, compartilha com os seus colegas aí, que todo mundo que é fã de Grey's Anatomy tem certeza que vocês vão gostar, e quem ainda não assistiu, com certeza eu deixo a minha indicação para essa série, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.